Lição 2. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos à segunda lição do primeiro trimestre de 2021, que tem por título a lição, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu quero ler a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 2, porque a redenção humana é importante que todos os crentes saibam que é uma obra do Deus Trino, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro fala disso aqui. Olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Então, aqui fala da presciência de Deus Pai, fala do sangue de Jesus e fala da santificação do Espírito Santo. Essa é uma das diversas passagens bíblicas que falam da Trindade, da triunidade de Deus. Muito bem. E como a lição fala da atuação do Espírito Santo no plano da redenção, então é importante saber que a redenção foi planejada pelo Pai na eternidade, foi executada pelo Filho na cruz do Calvário, com a participação do Espírito Santo. Muito bem. Então, a lição de hoje, temos 3 tópicos. Um tópico fala da promessa, o Espírito Santo como promessa. E o segundo, temos o Espírito Santo consola e ensina. E o terceiro, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. São temas palpitantes, é claro, que não vamos ter tempo suficiente para aprofundar e entrar em detalhes, mas pelo menos um aspecto bíblico, teológico e histórico, que é muito importante que os irmãos saibam disso, os irmãos e as irmãs saibam disso. Primeiro, o Espírito Santo já vem atuando no Antigo Testamento de maneira diferenciada, é claro. Foi depois do Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, ou seja, todas as pessoas. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é para todas as pessoas. Muito bem. Mas no Antigo Testamento, a gente observa que ele atuava usando pessoas ungidas, pessoas escolhidas, específicas, para um trabalho de Deus, para um trabalho específico, mas não ficava para sempre. E a atuação dele não era como aconteceu a partir de Pentecostes. E também a promessa do Messias, da vinda do Messias, ela está associada também à promessa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Então nós temos no profeta Isaías, quando fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, lá em Isaías 61, por exemplo, que Jesus leu essa passagem na sinagoga de Nazaré. Então você vê o Espírito Santo acompanhando a obra de Jesus, o ministério de Jesus. Nós temos também o Espírito Santo sendo anunciado pelos profetas, o profeta Isaías, como já disse, o profeta Joel, que é mais específico. Joel é conhecido como profeta pentecostal. Também João Batista, no início do seu ministério, anunciou também a vinda do Espírito Santo. Não somente isso, ele foi mais específico ainda. Ele falou do batismo no Espírito Santo, que é tema da lição seguinte. Muito bem. Então, agora o tópico número 2, interessante, quando fala que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é mestre também, é importante. Pouco se fala nisso, mas a Bíblia ensina isso. Quando Jesus disse, na passagem, na leitura em classe, você tem o texto de João, capítulo 16, versículos 13
aliás, desculpe, capítulo 16, versículos 7 ao 13, quando Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então aqui está falando da vinda do Consolador, que é o próprio Espírito Santo. Muito bem. Agora, nós temos aqui um fator interessante, porque no tópico seguinte, quando o Espírito Santo tem por título: o Espírito Santo ensina e consola, ele como consolador, a palavra é parakletos. Em grego, em português é parakletos. Essa palavra já está na língua portuguesa. Você pode pegar qualquer dicionário de língua portuguesa, você vai encontrar essa palavra. Temos até um hino que nós cantamos na ceia, que fala do Paracleto, que é um dos nomes do Espírito Santo. Parácletos é o ajudador, um auxiliador, usado para advogado. Na verdade, essa palavra aparece 5 vezes só no Novo Testamento. 4 vezes no Evangelho de João. João 14, versículo 16, essa palavra aparece quando Jesus usa pela primeira vez esse termo. Ele diz o seguinte, 14, e o versículo 16, olha aqui, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então está falando de outro Consolador, alguém igual a Jesus, é outro, um ser de mesma natureza, com as mesmas características, alguém à altura para dar sequência à obra que Jesus iniciou, iniciou, e alguém que tem o mesmo poder para proteger e fortalecer e conduzir a igreja, o seu povo. Muito bem. Depois, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós temos aqui 2 características importantes que nós vamos analisar. Uma é sobre a processão do Espírito. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Deixa eu primeiro explicar aqui o ensino. Aqui, olha. Ele vos ensinará. Quem ensina é ensinador, é mestre. E o Espírito Santo já vem atuando como mestre na história do povo de Israel. Nós encontramos isso no Antigo Testamento. O Salmo 143 e o versículo 10, interessante, uma mensagem que, olha o que diz o texto: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Temos aqui aquele paralelismo poético, né? De expressar a mesma coisa de 2 maneiras diferentes. Primeiro fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Aí a segunda parte do poema está dizendo a mesma coisa com outras palavras: guia-me o teu bom espírito por terra. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, pois ele ensina e ele guia, ele nos guia. Então aqui nós temos o Espírito Santo como Deus e como mestre. Mas também no livro de Neemias, no capítulo 9 e o versículo 20, olha o que temos aqui: deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede.
Aqui é a oração de Neemias, está trazendo à memória os 40 anos da peregrinação dos filhos de Israel no Egito, e aí ele diz que o Espírito Santo os guiou e também ensinou. Ele guia e ele ensina. Então, o Espírito Santo é mestre, ele ensina. Agora tem um ponto interessante aqui nessa passagem, que aí vamos ter que entrar um pouco em teologia, a parte teologia e também histórica, é sobre a processão do Espírito Santo. O que é isso? Ora, no início da lição, eu falei que a redenção humana é obra da Trindade, não é isso? Do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Então, o que acontece? Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, ele falou que enviaria outro Consolador. É um ser que é igual a ele, portanto é Deus. Muito bem. Agora, um fato interessante é que a processão do Espírito Santo mostra que o Espírito Santo é procedente. Um dos pais da igreja, um dos pais capadócios, na verdade os pais capadócios, quem são eles? São Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. São esses chamados grandes capadócios, porque eram da Capadócia. Eles viveram na segunda metade do século IV. Muito bem. E a doutrina da Trindade, ela foi formulada e definida de uma vez para sempre com ele, a começar com Atanásio, que foi bispo de Alexandria. Mas Atanásio morreu antes. Atanásio morreu, parece que no ano 372, alguma coisa assim. Basílio de Cesareia morreu antes do concílio de Constantinopla, que foi realizado em 381, que definiu de uma vez para sempre a identidade do Espírito Santo. Muito bem. O que acontece é que Gregório de Nazianzo ensinou que o que distingue as três pessoas da Trindade, é importante que você saiba disso, é o seguinte: não é hierarquia, não é função, não. Os três são iguais em poder, glória e majestade. O que distingue é o seguinte, é que o Pai é ingênito, que isso quer dizer? Ingênito quer dizer ingerado, ou seja, não gerado. O Filho é gerado e o Espírito Santo procedente. Simplesmente isso. Então, o Pai ingênito, o Filho gerado e o Espírito Santo procedente. Muito bem. Mas o que acontece? Que o credo niceno-constantinopolitano, você tem isso na nossa declaração de fé. No final, nós temos um apêndice com os 5 credos gerais, universais. Muito bem. E ali fala que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E o que acontece é que as igrejas ortodoxas, as igrejas orientais, acusam os bispos, as autoridades do Ocidente, de ter acrescentado ao credo essa expressão e do Filho, que no latim é filioque. Filioque é uma expressão latina que significa e do Filho. Então eles dizem que essa expressão não é original, foi acrescentada posteriormente. E isso serviu como gota d'água para a ruptura. Em 1054, o Oriente se separou do Ocidente. Então ficou a sede
do Ocidente no Vaticano, em Roma, e a sede das igrejas orientais, ou das igrejas ortodoxas, ou das igrejas ortodoxas gregas, a sede ficou em Constantinopla, que hoje é Turquia, na Turquia, Istambul, na Turquia. Muito bem. Então, o que aconteceu foi que essa disputa atravessou séculos, e só no século XX que houve essa reconciliação. Mas nós entendemos, nós cremos, porque Jesus falou que eu enviarei da parte do Pai. E não somente isso, em João 20, 22, quando Jesus ressuscitou dos mortos, se apresentou aos seus discípulos, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Então o Espírito Santo procede sim do Pai e do Filho. Aqui os ortodoxos acreditam que essa expressão é uma maneira de subordinar o Filho, ou seja, de subordinar o Espírito Santo ao Filho. Mas não há subordinação alguma quanto a isso. Então eu vou ter que parar por aqui, porque o tempo nos manda parar, mas a nossa doutrina é essa, que o Filho, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E para fechar, eu quero deixar claro o seguinte, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus na Trindade, de modo que quando você glorifica a Deus, você o Deus Trino, os três são glorificados. Se você glorifica somente a Jesus, glória a Jesus, o Filho está sendo glorificado também, porque Ele é Deus. O Pai também está sendo glorificado também, porque Ele é Deus. Então, quando você glorifica o Espírito Santo, o Filho também é glorificado, o Pai também é glorificado. Então, tanto faz, como disse o credo de Atanásio, tanto faz adorar a Trindade em unidade, como a unidade na Trindade. Não faz diferença nenhuma. Então, isso convém ficar claro. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, caminhe em nome de Jesus.